esse raio dessa herpes? Bom, o herpes é uma infecção por vírus. Tá. O herpes simples vírus. E, na verdade, assim, é uma infecção, como você falou, né? O vírus já está instalado na pessoa há muitos anos, pode estar incubado ali. E, na verdade, ele vai ficar por muito tempo até que você tenha uma queda de imunidade. Então, ele vai ser exacerbado, vamos dizer assim. Porém, nós temos, assim, tanto o vírus... Nós temos dois tipos de herpes, né? O herpes simples, que é o mais comum, aquele da boca, né? Que é o genital. E que pode ter em outras áreas também, mas é um mais simples, que a gente fala que é aquele recorrente, que a pessoa, toda vez que toma sol, pode voltar, tem uma gripe mais forte, está mais nervoso. Então, E aquele tal de zoster, aquele que... Esse é o vírus simples. O zoster, então, que a gente vai comparar agora, o herpes zoster já é mais agressivo, é o vírus da catapora. Se a pessoa teve ou não catapora é independente, porque muitas vezes a pessoa teve catapora e vai desencadear, e tem quem não teve a catapora, mas já teve contato com o vírus. 95% da população tem esse vírus no organismo, só que ele está inativado. Então, o que vai acontecer? A gente não vai ter logo no início o quadro dele, mas pode aparecer. Eu fiz até um comparativo de umas fotos mostrando um herpes simples na boca. É aquele número 1 ali? Não, esse aí já é o zoster. Tá. É o herpes simples e na verdade, com o herpes zoster. Porque o herpes simples, o mais comum a gente falar que é na boca. É esse aí? Esse aí é o herpes simples na boca. Mas aí é um comparativo, né, Rony? Sim. É um comparativo que você pode fazer com a afta. Você vê, a afta, o número 1 é a afta. Depois você fala, mas a afta... Afta é herpes? Não é herpes, não é herpes. Ele não é... Qual é a diferença da afta para o herpes? É tal de estomatite, é isso? Não? Então, a estomatite pode ser herpética. A estomatite pode ser uma inflamação generalizada de dentro da boca. Tá. Que pode cursar com aftas ou com vesículas. Tá. Já a afta são lesões na mucosa, dentro da mucosa. Aí, ó, isso que eu queria te mostrar, olha. O que é a diferença de um e outro? O herpes simples geralmente é localizado na boca. Tá. Já o zoster, você pega uma placa, ó, é uma placa, ele acompanha o trajeto de um nervo. Então, o herpes simples é o número 1, o herpes zoster é o número 2. Então, a intensidade, a agressividade é diferente. Então, é outro acometimento, outro tratamento, inclusive. Já, então, o que acontece? Quando você tem a boca, na boca afta, que você queria saber, sim, você tem a afta, que não é contagiosa, geralmente é na mucosa, é dentro da boca. Você não vai ver uma afta aqui fora, a não ser que você machuque. Tá. Você corte, queime, alguma coisa assim. Sim. Geralmente é na parte interna da boca. Então, e o herpes geralmente é na parte da mucosa externa, pegando a pele ou não. Então, pode ser na boca, como pode ser na mucosa genital, sim, que a gente tem também. Que mais? Não, o que eu queria saber é o seguinte, como, na verdade, a herpes, você tem desde criança, então não cabe perguntar como é que se pega a herpes. Então, o vírus está no ar, né, Rony? Está no ar, tem contato direto. Isso a gente pode falar, por exemplo, essas vesículas aí que a gente está vendo nas fotos, repletas de vírus. Então, quando você tiver um herpes, tanto faz o simples ou o zoster, você não deve manusear, você não deve romper essas bolhas. Porque o líquido dentro é vírus puro. Então, você pode contaminar o quê? A boca, pode contaminar os olhos, que é uma coisa super importante, é super sério isso. Então, o fato de você ter as vesículas é uma fase extremamente contagiosa. Quando forma a crostinha, já não está contagiando, mas na fase de vesículas é muito importante você tomar cuidado. Tem como evitar? Não. Então, na verdade, o herpes simples, assim, você está com herpes na boca. Então, você não vai beijar, evitar o sol, se alimentar bem. Por quê? Porque é uma queda de resistência. E aí você tem os antivirais que a gente toma, porque o curso do problema é de 5 a 10 dias. Tá. Então, você toma uma medicação 5 dias, passa a pomadinha, fica bem. Já no herpes zoster, a gente vai ter... Olha, é o caso de um herpes simples, você vê, ele é na testa, mas é um herpes simples, não é o zoster, tá? Tem localizado umas vesículas... Ó, aqui também no pescoço, isso é um herpes simples, tá vendo? Então, assim, são agrupados. Pode começar com uma coceirinha, pode começar com ardor, uma queimação, e são restritos naquela área. E geralmente some, quando a gente acaba o quadro, você some com a sintomatologia. Tá. E aí, o que acontece? Isso no simples. Já no zoster, que é o que eu te falei, pode estar ligado ou não com a catapora, com o vírus da catapora, que é o mais importante, né? O acometimento é muito mais sério, porque ele pega, geralmente, Rony, ele pega o corpo, geralmente corpo, face também, e é metade do corpo, ou é metade da face, ou é metade do tronco. Olha, nesse caso,
Como é que pode começar? Pode começar com esse número 1, essa foto número 1, que parece um trajeto avermelhado, mas nem sempre. Às vezes você só tem uma ou duas lesões, mas tem a sintomatologia. O que é a sintomatologia? Queimação, ardor, às vezes pode estar até meio anestesiado. E muitas vezes as pessoas pensam que é uma picada de inseto. Uma picada de inseto, que é uma alergia. E não é. Mas pela sintomatologia a gente consegue fazer diagnóstico. Tá. Aí ele evolui para uma fase, ó, começa avermelhado, aí vai evoluir para uma fase de bolhas. E, finalmente, ele pode dar necrose. A necrose na pele é super sério, Rony. Por que acontece? A necrose dá cicatriz. Além da cicatriz, que é um dado importante, é a neurite pós-herpética, que é uma das consequências piores do herpes zoster. Porque o vírus está instalado no nervo. Nesse caso, olha, você tem uma ideia, olha. Isso aqui, essa pontinha preta, não é uma pinta. Ela teve o herpes zoster, assim, sutil. Tá. Mas, nesse ponto, uma das bolinhas deu necrose. Como é que evolui essa necrose? Por uma cicatriz. No outro caso, número 2, ela teve um quadro mais exuberante. E aonde tinha essa necrose, olha só a profundidade que ficou essa cicatriz. Uau. E além do que? Além de ficar a cicatriz, ela teve o quê? Ela teve uma neurite. Inclusive, a gente precisou mandar fazer bloqueio com o neurologista. Por quê? Aí você tem que, às vezes, seccionar o nervo, porque a dor é insuportável. Então, dói? Não, é que nem fosse choque, como se fosse choque elétrico. É uma dor insuportável. A neurite pós-herpética, a pessoa perde a qualidade de vida e pode ficar para o resto da vida. Tem pessoas que nunca mais curaram. Por isso que a importância de você procurar logo um dermatologista, fazer esse diagnóstico médico, para tratar desde o começo. Porque aí você pode ter a chance de você não evoluir. E tem gente que tem mais, está mais propenso até essa incidência da doença? Então, na verdade, assim, a queda de imunidade é importante. Tá. No herpes zoster, antigamente, até então, a gente achava que não podia ter de novo. Tipo assim, você teve uma vez, está vacinado. Isso já caiu por terra. Hoje nós sabemos que, a partir do momento que você teve o herpes zoster, você pode ter uma recidiva, você pode ter outro episódio depois de um tempo. Agora, o mais importante, que a gente não sabia, que quem tem o herpes zoster tem 30% a mais de ter cardiopatia e AVC, acidente vascular cerebral, o derrame, né? Então, isso é de suma importância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são coisas novas que a gente não sabia. Então, as pessoas podem ter de novo, né? Isso é importante. Essa é a grande lance da história. Tu não imagina assim, já tive catapora, estou vacinado. Não. Não está.